Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa quarta aula. Compenetrada. Ele tá o quê? Compenetrado. Compenetrado, entendi. Ufa! Estamos aqui na nossa quarta aula de samba de gafieira para Marcel Pereira, esse maravilhoso que esteve um tempo ausente. Nós não conseguimos fazer a aula nesses dias, mas hoje deu certo. Deu certo, e não só deu certo, como a gente já produziu bastante aqui. Estamos falando hoje, nessa última aula, para a gente fechar com chave de ouro, sobre pescaria. E a pescaria com dois modelos de saída diferentes. A gente não só deu uma atenção para a preparação, que é o mais importante, é como você prepara um assunto para ele entrar em cena, né? Já dizia o famigerado... Esqueci o nome, gente. Caramba, eu tinha isso na cabeça. O que falava? Não importa. Ele falava, se eu tivesse que cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado para que eu cortasse essa árvore em apenas 1 hora. É mais ou menos isso aí, entendeu? Aquele presidente dos Estados Unidos... Barack não. Não, Barack. Antigo, aquele que... Não. Ai, esqueci o nome agora, Comenta aí, gente, eu esqueci o nome desse cara. Sim, aquele que tá sentado assim. É, esse mesmo. Aquele que tá sentado, gente. Aquele que tá sentado assim. Esqueci o nome. Mas tem uma frase muito famosa dele, que eu não sei necessariamente se é dele, mas eu... Hã? Ele deveria ter falado. Né? Ele deveria ter falado. Se não falou, agora falou. Que tem a ver com isso, que ele falava... na verdade, esse título, né, essa ideia, esse texto, falava sobre isso. Sobre a preparação ser muito mais importante do que o ato em si. Porque quando você vai, por exemplo, cortar uma árvore, ele prepara muito bem o material para que seja muito mais fácil, para que seja muito mais interessante o processo. Então a gente às vezes acaba pensando muito no objetivo final, né? Em já chegar no resultado. Um exemplo simples e bobo pode ser a pescaria. Às vezes a gente pensa que o mais importante é fazer o trajeto e chegar até o final, quando na verdade todo o processo faz parte. E se eu tiver uma qualidade interessante na preparação, todo o restante sai com muito mais tranquilidade também, né? Então a preparação é essencial. E isso a gente estava conversando então sobre pescaria, que pode ser lisa, que pode ser pulsada. A gente termina, tarará. Normalmente a gente está terminando espelhada. Deixa eu até demonstrar a diferença entre saída em oposição e saída espelhada. Então aqui, ó, pescaria, lisa, espelhada. Terminamos. E a possibilidade de sair da lisa, também com a saída em oposição. E a saída da pulsação com a espelhada. E a saída da pulsação com a oposição. Quase que não sai. Não é. Benjamin Franklin, né? Não, Benjamin não. Não, Benjamin Franklin não. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Nossa, Benjamin Franklin. Por isso que a gente dança. Abraham Lincoln. Nossa, o nome que ela citou me levou pro nome do presidente. Tá bom. Isso valeu. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Tem até muitos filmes da história dele, é muito boa a história dele. Abraham Lincoln é o da cartola lá que está sentado. Isso, eu conheço por Os Simpsons. Os Simpsons. Ela conhece pelos Simpsons. Muito bom. Então, gente, dito isso, depois de toda essa história da preparação e tudo mais, que tem a ver com o nosso assunto, tudo que envolve a vida ou a dança, a gente acaba associando, né? É muito louco isso, porque a pessoa fala sobre se preparar para cortar uma árvore, passar horas afiando o machado para que seja sintetizado o ato ali em poucos minutos ou talvez em 1 hora. E isso tem muito a ver com a dança, porque tudo tem a ver com preparação, né? Você vai fazer alguma coisa, se você está aqui de frente e de repente pensa em girar, o que eu estava em mente? Você que estava em mente para eu fazer? O que estava em mente? O que estava na mente? Isso agora, tá vendo? Não tem como. Agora, se, ó... Sim, expressivamente. Tem todo um ato, tem toda uma preparação, tá vendo? Então, é isso que a gente estava conversando aqui nós três. Sim. Nossa, já falamos Foi bastante. Foi profundo, né? Já, E aí, o que você tem a dizer sobre a nossa última aula? Show, tô adorando. Fofinho.
Muito bom. Limpando os passos, né? Isso aí. Sentindo mais conforto para fazer os Muito bom, movimentos, muito né? bom. E Conquistou. percebendo o corpo, né? Exatamente. Que a gente não percebe. Né? Uma das coisas que a gente tem citado é sobre o quanto a gente está acostumado a dançar um pouco mais enviesado, né? Às vezes a gente dança assim e tá tudo bem. Pode dançar assim também. A gente pode dançar, né? Enviesado. Tem gente que gosta de dançar em L, inclusive, né? Então, às vezes a gente não percebe o quanto tá dançando enviesado. Às vezes é para melhorar um pouco mais a qualidade da extensão do seu abraço. Às vezes é involuntário, você não percebe. Enfim, mas de um jeito ou de outro, isso acaba mexendo em algumas estruturas, como a pescaria. Quanto mais de frente eu tiver, mais comunicação a gente vai transportar um para o outro. Faz sentido? Sim. Muito bom. No geral é isso, a gente falou. Então, Sim. a gente está treinando a saída da aula coletiva, que é essa saída em oposição, né? E falamos sobre a preparação da pescaria, a diferença do pulsado e do liso, da lombada e do corpo de frente, né? Muito bom. Bom, esse foi só um resumo do que a gente vivenciou nessas 4 aulas. A aula de hoje foi muito mais voltada para pescaria, né? Eu vou deixar um trechinho de uma música final para o Marcel dançar, aí a gente vai revezando e a gente... O Marcel, ele vira e mexe, ele tá dançando, o bom é que o corpo dele não para. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje então com esse comunicado, né, sobre preparação, que é muito importante, essa ideia, né, essa discussão, e tudo que a gente conversou em aula que te ajude. A gente também não vai ficar... A gente transformou o passo a passo no começo era uma aula de 1 hora, né? A gente fazia o vídeo de 1 hora. Aí a gente percebeu que só a pessoa que fazia a aula provavelmente assistia. Provavelmente assistia, né? A pessoa que fazia a aula. Então o que aconteceu? A gente decidiu sintetizar o projeto. Fizemos um resumo, né, nesse final, deixando só o que a gente conversou e uma breve dança, né? Assim a gente consegue interagir com vocês, o vídeo fica mais dinâmico e vocês também conseguem estar a par do que a gente conversa em uma aula personalizada. Porque se você quiser entender a fundo e ter essa informação personalizada para você, aí o que você precisa fazer? Exatamente. Você precisa vir para cá. Você precisa fazer uma aula personalizada. Não aqui necessariamente, mas se você quiser entender um pouco desse processo que o Marcel está vivendo, que são processos diferentes. A aula coletiva e a aula personalizada. Os dois são vantajosos e maravilhosos, só que cada um tem os seus privilégios, né? Então a aula coletiva é boa porque a gente interage com outras pessoas, treina com outras pessoas, socializa, tem toda uma dinâmica diferente, né? Que a diversidade enriquece e o Moishe ele falava que detalha exatamente as necessidades que a gente enxerga nele. Então, essa parte é personalizada. Então, são diferentes. Não pode ser que é melhor. Não. Exatamente. Não dá para se comparar. Certo? Se você quiser um atendimento personalizado, estamos aqui. Se você quiser ter atendimento coletivo, estamos aqui também. E é isso. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. Estamos aqui. Se você não quiser nada, estamos aqui. Se você quiser alguma coisa, estamos aqui também. Para você sempre. Beijo. Finalizamos com a dança. Curtam a dança do Marcel agora e da Jé.